Multiplicando os valores reais distintos que resolvem a equação, encontra-se como resultado problema clássico em que você vai lançar a mão da substituição de variáveis, utilizar depois o teorema das raízes racionais e fechar com o decréscimo do grau do seu polinômio por meio do algoritmo de Brillouin. Como vocês podem ver, o termo que se repete ali nessa equação é o x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 12x menos 4. Obviamente vai ser ele a que eu vou designar a nossa variável auxiliar. E fazendo a substituição, vamos cair numa equação de segundo grau na variável a. E aqui você pode lançar a mão da reescrita desse seu polinômio em função das suas raízes. E é até fácil ver que as raízes vão ser 12 e 3. Basta você avaliar que o produto é 36 e a soma é 15. E agora eu vou simplesmente substituir essas duas possibilidades lá na equação cúbica e tentar resolver a equação de terceiro grau. E como essa equação não suscita nenhum tipo de fatoração ou substituição trigonométrica, você é levado a utilizar o teorema das raízes racionais. Isso significa que você vai ter que testar alguns valores. O menos 1, o 1, o 2, o menos 2. E você vai ver que a resposta acaba sendo justamente o 4. Vou mostrar para vocês que substituindo o x por 4, vamos lograr êxito. Então, fazendo a soma e a subtração, de fato, vemos que isso resulta em 0 e, portanto, 4 é uma raiz desse polinômio de terceiro grau. E agora o próximo passo é decrescer o grau para o segundo grau via algoritmo de Brillouin. Como vocês puderam ver, eu já coloquei o coeficiente linear desse polinômio de segundo grau sendo igual a 4, justamente por conta do coeficiente independente lá do polinômio de terceiro grau ser igual a menos 16. E com isso, basta agora descobrirmos qual vai ser o coeficiente associado à primeira potência de x, e no caso vai ter que ser o menos 2x. Você pode notar isso avaliando o fato de que o coeficiente associado à potência quadrática lá do seu polinômio de terceiro grau é igual a menos 6, e para que isso seja mantido nas passagens subsequentes, você tem que colocar o menos 2x no seu polinômio de segundo grau. E agora a gente avalia quais são as possíveis raízes reais desse polinômio de terceiro grau, avaliando as raízes desse polinômio quadrático. E claramente você vê que ele não vai apresentar raízes reais e, portanto, o conjunto de solução do nosso primeiro item é simplesmente 4. E agora, passando para o segundo caso, basta igualarmos aquele termo a 3 e proceder com as contas subsequentes. E por sorte aqui, você vai usar o teorema das raízes racionais novamente e verá que o 1 acaba sendo uma tentativa válida, porque basta você substituir para ver que vai dar 0, ou pensar que a soma dos coeficientes resulta em 0, né? E novamente vamos utilizar o algoritmo de Brillouin para encontrar o polinômio residual de segundo grau. Como vocês já viram, o coeficiente independente desse polinômio residual vai ser o mais 7, por conta da multiplicação distributiva, e o coeficiente associado à primeira potência de x vai ser o menos 5, por conta do coeficiente menos 6x ao quadrado lá do lado esquerdo, e novamente você vê que esse polinômio de segundo grau não apresenta raízes reais, e portanto o seu conjunto de solução acaba sendo simplesmente igual a 1. E daí, voltando no comando da questão, ele pede que você multiplique os valores reais distintos, e portanto basta você fazer 4 vezes 1. E isso resulta em 4. E agora vamos resolver uma questão que vai envolver a análise de figuras geométricas, interseção e cálculo de área. Ele pede para você considerar uma região designada pela letra A, e é basicamente um quadrado ali no plano cartesiano, e ele não representa a região B. E a região B, como vocês podem ver pela equação, vai ser dada por uma circunferência, de certa forma, né? A parte externa dessa circunferência. E ele pede para você determinar a área que está presente em ambas as regiões, na região A e na região B. Eu vou fazer um desenho aqui ao lado que representa a situação do problema. E a equação que define esse aro da circunferência vermelha é a igualdade x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Só que o problema define a região B com o sinal de maior ou igual. E o que isso significa na prática? Em vez de você considerar somente o aro da circunferência por conta do sinal de igual ali da desigualdade, você vai ter que considerar, além do aro, a região que está para fora da circunferência. E daí a região de interseção entre as regiões A e B vai ser dada levando em consideração a região de dentro do quadrado e essa região que está para fora da circunferência.
que é dada por essa figura que tem o formato de uma pista de skate. E daí basta você então fazer o cálculo da área azul. Por conta da simetria do problema, você tem 1/4 de circunferência que vai ser removido da metade da área do quadrado. E daí a área azul vai ser simplesmente a área do quadrado menos 1/4 dessa circunferência. Aqui dá a impressão que o lado do quadrado vale 1, mas na verdade é a metade da diagonal que vale 1. No caso, você percebe ali fazendo um teorema de Pitágoras que o lado do quadrado vale raiz de 2, né? E daí a área do quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado, que é 2. E a área a ser removida da circunferência vai ser menos π sobre 4 da fórmula πr ao quadrado, só que você está removendo apenas 1/4 da circunferência. E daí você fica com 2 menos π sobre 4, isso se encontra na alternativa A.